Muito boa tarde a todos, nós estamos aqui em mais um episódio do nosso MGCast, hoje um tema mais do que especial, que é para, não vou dizer celebrar, mas relembrar e também celebrar o Dia da Mulher. Estou no meio aqui de dois ícones da advocacia feminina, um que é um passado e presente da docência também do direito civil aqui da região e o futuro da docência de direito civil da região aqui, que é a Mariana. E nós temos a honra de receber aqui a professora Ana Cláudia Pereira Bandeira, e eu falo professora com muito orgulho, porque foi minha professora, acho que foi professora da Mari também, para nos contar um pouquinho da história dela, das conquistas e dos desafios que teve até chegar a esta, não vou dizer encerramento, né, professora, mas a este momento de uma carreira brilhante, que muito nos serve como exemplo aqui para todos os advogados aqui e alunos também aqui da região. Professor, muito obrigado pela presença. É uma honra recebê-la aqui. Imagina, eu que agradeço Mariana, agradeço você, Rafael, o Miguel, por ter me convidado. Para mim é uma novidade estar aqui hoje com vocês e assim, fico muito feliz, porque eu acho que quanto mais a gente fala, principalmente nós mulheres, falamos da nossa trajetória, das nossas dificuldades, mais a gente consegue incentivar outras colegas advogadas, outras estudantes, jovens, a seguir esse caminho, que é um caminho tão brilhante e que necessita dessa paridade, dessa igualdade, né, e dessa confiança de que nós temos o nosso lugar e espaço nesse mundo jurídico. Professora, que foi hoje nós falamos com muito orgulho, né, que a professora é daqui da região e foi a primeira presidente da subseção maringaense em 60 anos, se não me engano, né, professora? Sim. A primeira conselheira federal da OAB, titular aqui do estado do Paraná, em 90 anos que nós temos o Conselho Federal, mas eu gostaria, professora, de começar literalmente pelo começo. Quais são as origens da professora Ana Cláudia, enquanto jovem, alguém que almejou chegar a fazer direito? Então, essa é uma questão bem interessante. Em alguns momentos eu cheguei a falar sobre isso e eu inicialmente nunca pensei em fazer direito. Eu no começo fiz vestibular para medicina, mas também na época, né, sei lá quantos anos atrás, você não tinha essa oportunidade, esse monte de faculdade. Eu tentei o UEL, eu morava em Londrina, então eu tentei o UEL, não passei. E daí teve um vestibular uma vez, conversando com meu pai, ele falou assim: filha, acho que você fala bem, você podia fazer direito. E eu tenho essa escrivaninha aqui, que era do meu avô. O dia que você for se formar em direito, se você é advogada, falava com muito orgulho, né, eu vou te dar essa escrivaninha. E aí eu falei, acho que eu vou fazer vestibular para direito. Então, assim, eu não tive um contato com o direito inicialmente, mas o direito me conquistou, a faculdade me conquistou. E um primeiro trabalho que eu fiz, já foi no primeiro ano, nós fizemos um tribunal do júri simulado para discutir um livro, uma história de um livro. E aquilo me encantou. Eu fui assistir alguns júris e eu fiquei encantada com aquele júri, com o promotor, com o advogado, com a defesa. E assim, eu acho que ali eu me despertei para o direito. Então, fiz a minha faculdade lá em Londrina até quase terminar. No 4º ano eu me casei e mudei para Maringá. E transferi e terminei a faculdade aqui em Maringá. Então, para mim foi muito bom, porque eu não conhecia ninguém em Maringá. E como eu vim para a faculdade, para a UEM, ali eu fiz algumas amizades, a minha primeira sociedade saiu dali, vários amigos, o primeiro escritório que eu estagiei, que eu trabalhei. Então, eu pude fazer um círculo de pessoas que me ajudaram a trilhar o caminho até hoje, né, que são pessoas que realmente eu gosto muito. E eu sempre digo isso, o direito me escolheu, né? E em família, eu falei isso também na minha posse, sempre cresci ouvindo uma coisa dentro da minha casa. Isso tem muito a ver com direito. Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. É uma passagem bíblica, mas é uma realidade dentro do direito. Nós buscamos a justiça e esse é o nosso papel fundamental.
ser a voz do cidadão, ser a defesa daquele que não tem defesa, daquele que está aflito, servir dentro daquilo que a gente sabe, do nosso conhecimento, para justiça, para buscar a justiça, né? A justiça dos homens, a justiça de Deus, a justiça social, e tudo isso passa por nós. Então, isso, assim, o direito me permite desenvolver, né? Ou seja, seguir o meu sonho, que é poder realmente fazer o melhor do que eu posso para ajudar o próximo. Às vezes a gente esquece, né, que o advogado não é uma classe em si, ele é quem representa a população, ele está advogando, ele está falando em nome de alguém, isso. E esse alguém ali que é o que tem que ser tutelado. Exato. Professora, eu falo assim, uma experiência um pouco própria, eu comecei a minha faculdade lá no século passado ainda, né? E no meu primeiro ano eu já senti que a minha professora era a melhor professora de todos os professores que eu tinha, que é a professora Maria das Graças, que dava aula de introdução ao direito. Era a melhor professora de todos eles que estavam lá. Né? E nós tivemos várias professoras durante o ano, terminando no 5º ano com a professora sendo a minha professora de famílias e sucessões. Então eu não senti, pelo menos de minha parte, uma disparidade tão grande entre muitos professores e poucas professoras. Eu gostaria de saber se a professora também tem essa opinião e se teve algum desafio específico para chegar a ser a professora que a professora foi de exemplo para a gente. Né? Então, isso foi bem bacana a tua pergunta e a tua afirmação, na verdade, tá? Então, vamos lá. Quando eu terminei a faculdade aqui em Maringá, na UEM, já estava casada e já tinha uma filha, já tinha a Beatriz. Aí eu já comecei a estudar para me aperfeiçoar, para fazer uma pós-graduação, né? Quando eu comecei a pós, eu estava com o meu outro filho, o César, pequenininho, bebê ainda, não tinha família aqui, mas a gente já assim, sempre preocupada em me diferenciar. Nesse momento, eu acho que eu mostrei o que eu precisava, e isso até foi meu marido que falou, mas poxa, meu marido é médico, ele falou assim, na medicina a gente tem especialista, mas que coisa esquisita dentro do direito, vocês têm que saber tudo, né? Você não vai ser especialista? Por que você não se especializa? E ali eu comecei a ver, bom, eu gosto da área médica, eu tenho um marido médico, eu estou envolvida muito com a medicina, e eu comecei a estudar o direito da saúde. Então, por que eu estou te falando isso? Fiz o meu mestrado, já fui focando nessa coisa, nessa área de atuação, que terminei com o livro, né, o consentimento no transplante de órgãos, e já me envolvi nessa área que era a área do direito médico, e depois na UEM, dentro do direito de família e sucessões. Eu penso que quando você se especializa, né, e isso foi para mim um diferencial, porque realmente eu fui a primeira aqui em Maringá a estudar e trabalhar com uma área, porque todo mundo era generalista, a grande maioria tinha o direito do trabalho, o criminalista e o civilista e o tributarista, mas dentro do direito civil você não tinha uma especialidade, e dentro da medicina menos ainda, porque ninguém tinha nem noção do que seria o biodireito e a bioética na área dentro do direito. Então isso me trouxe confiança no meu trabalho, né? E me abriu muitas portas. Me abriu as portas da UEM, onde terminei meu mestrado em novembro. Em janeiro do ano seguinte, eu já entrei na UEM como professora, teve um concurso. Não senti dentro da universidade nenhuma diferença entre homem e mulher, não existe, todos, seja professor ou professora, são tratados com igualdade, com respeito dentro da universidade. Nunca percebi, nem por parte dos alunos, nem por parte dos meus colegas professores, qualquer discriminação por ser mulher dentro da universidade. Então, dentro do direito, eu acho que o nosso ambiente acadêmico, ele não traz essa diferenciação. O que eu percebo, Rafael e Mariana, é que às vezes, quando a gente ia fazer um evento, e isso partia até de nós mesmos mulheres, a gente chamava sempre o professor, né? E não a professora.
E isso é uma coisa assim meio que inconsciente, né? Não é um proposital, é que você lembra, o professor tem tal livro, vamos chamar. Então, seria nesse sentido, a gente precisa valorizar mais a obra da mulher, a palestra da mulher e, como você falou, as professoras mulheres. Então, isso a gente percebia. E depois, quando eu, como presidente da UAB, nós já tínhamos uma, vamos dizer assim, não era uma portaria, uma resolução, mas um combinado entre nós, dentro da UAB, que todo evento que tivesse, nós buscaríamos trazer a paridade. Se eu vou fazer 6 palestrantes, são 3 mulheres. Então, a gente sempre buscava essa paridade nos eventos. Tentar não trazer um evento com só homens, né? Então, eu tomei bastante cuidado na minha gestão para que isso fosse respeitado. E hoje tem um projeto do Tribunal de Justiça que está bem interessante, inclusive o lançamento de um livro, foi agora, acho que o mês passado, se eu não me engano, da desembargadora, acho que Maria José, e outras desembargadoras. Eu quero daqui, né? Não, acho que ela não era daqui. Será que Maria Lúcia? Acho que é Maria Lúcia, né? Tá. Maria José. Enfim, eu não vou lembrar o nome, depois a gente já tivemos bastante contato com ela. E esse projeto é para que dentro dos julgados que tenham lá, das decisões, sejam citados mais obras femininas. Então, assim, na minha trajetória acadêmica, eu não senti essa diferença entre mulher e homem, essa diferença de gênero aí. Porém, no começo da advocacia, eu senti mais dificuldade. É isso que eu ia te perguntar. Assim, na vida, digamos assim, extra-acadêmica, na vida prática, porque, assim, eu acho que comparar questões envolvendo capacidade, para mim é uma perda de tempo. Não precisa ser atual para chegar nessa conclusão, né? Se você pegar historicamente, a maior imperatriz, que você está falando já, né, da história da Inglaterra foi a Rainha Vitória, o maior primeiro-ministro foi a Margaret Thatcher, né? Então, não vamos perder tempo discutindo isso. Nós temos hoje desembargadoras, que a gente está conversando aqui da desembargadora Leila Romero, a gente considera a melhor desembargadora do Estado, do ministro Dancy Andrighi, a Galotti, enfim. E talvez, assim, eu estava conversando isso com a Mari, quando nós tínhamos as faculdades de Direito lá nos anos 50, 60, eram quase 100% homens, né? E isso refletiu na magistratura posteriormente, né? E hoje eu dou aula, eu tenho 80% mulher. Aparentemente, o futuro vai ser dominado, em tese dominado, como se isso fosse pelo outro lado. Quando eu fiz um curso de gestão, e o professor David Wilkins falou isso aí. Ele falou assim, quando eu estava na faculdade, nos anos 80, eu comecei a faculdade, tinha 10% de mulheres como calouros. Eu terminei, já tinha 20%. Então, ele preparou os escritórios de advocacia, ele dá aula de gestão, para receber mais mulheres e tentar tratá-las da mesma forma, para que elas desenvolvam os mesmos talentos, né? Dentro da advocacia. Dentro da advocacia. Mas isso é extremamente importante, porque se você, por exemplo, vamos ver aqui o escritório de vocês, né? O escritório é um escritório grande, um escritório que tem mulheres, que tem homens, enfim, que vocês têm aqui e respeitam todo mundo, dentro da sua particularidade, estão aqui pela sua capacidade e não pelo seu sexo, né? Exatamente. E aqui nós somos 70% mulheres. Sim, então, temos mais mulheres aqui. E isso é muito bacana. Mas lá para trás, quando eu comecei muito jovem, né? Então eram poucas advogadas, né? E aí eu tinha uma certa, assim, você tem uma dificuldade, enquanto, vamos dizer, generalista, quando eu era generalista ainda, porque você tem que se impor no mercado. E um mercado que é masculino, não vou dizer machista, mas masculino, porque com quem você conversa no generalista? É um empresário, era um homem,
né? Dentro, às vezes, que procurava o escritório, era um homem, se era uma família, do divórcio. Então, às vezes, quando chegava pra gente assim, um caso de divórcio, que na época, né, era separação ainda, Código 16, tá? Era separação. Quando eu chegava, muitas vezes, a mulher que chegava era, coitada, era aquela parte fraca que não tinha um tostão para te pagar. Falei, gente, eu já cheguei a fazer consulta, que na verdade eu acho que ela achou que eu era psicóloga. Eu fiquei 2 horas aconselhando e a pessoa não tem como sair daquele casamento, ela não conseguia sair. Então, talvez por isso há dificuldade de ter clientela. E aí que eu falo, sabe, como é importante a gente se sentir diferenciada e estudar. E você seguir aquilo que você realmente gosta, o nicho que você gosta. Porque a hora que eu me especializei, eu me tornei única. E nós somos únicos. Né? Não tem nenhuma Ana Cláudia, nenhuma Mariana, nenhum Rafael. Nós somos únicos nesse mundo. Sim. Então, quando você sente a força, né, a sua capacidade de trabalho e você está tranquila naquilo que você está fazendo, você conquista o mercado. A partir desse momento, eu praticamente, vou dizer assim, eu não senti mais diferença. Enquanto presidente da OAB, muitas vezes eu ouvia jovens advogadas. E aí eu me lembrava, bom, eu já passei por audiências onde eu tive isso, já fui humilhada na frente de juízes quando eu era muito jovem, né, de juízes mais velhos, né, que não parece assim, que tinham essa dificuldade de lidar com a mulher advogada. Não leva muito a sério, eu acho, né, as mulheres. E assim, eu chegava assim até a desrespeitar, sabe? Aí eu me lembrava, realmente, e o que nós temos que ter? Segurança. E saber que a OAB está do teu lado e ter as prerrogativas, né? Olha, se eu for ofendida... E outra coisa, os colegas se apoiarem. Então, numa situação dessa, eu não posso achar engraçado que um juiz desrespeitou uma mulher como desrespeitou um jovem numa sala de audiência, ou um promotor, tá? Ou a outra parte. Isso não é engraçado, nós temos que ajudar. Então, a partir do momento que a gente começa a ver... Todos nós passamos por isso, todos nós temos dificuldade, mas o conhecimento, né, o estudo, vamos dizer, ele vem e nos fortalece, você vai superando essas barreiras. Eu acho que isso que é o grande diferencial. E talvez, já entrando numa coisa que nós conversamos, talvez tenha sido isso que me levou a ser presidente da OAB, né? E também, da mesma forma, eu não queria, tá? Várias vezes já tinham me pedido, vem pra OAB. Eu falei, não, mas eu tenho filho, escola, UEM, é uma apaixonada pela UEM. Dia inteiro, eu falei, mas eu não tenho tempo. Aí eu estava num congresso e o Marcelo Costa, foi a primeira vez que eu fui convidada, assim, para assumir um cargo. Molina me chamou primeiro. Falei, tá bom, Molina, tá bom, eu vou ser conselheira. E assumi o conselho. Daí, conversando na UEM lá, o Silvio falou, você não sabe o trabalho que dá. Eu falei, Ave Maria, o que eu fui fazer? Aí eu estava num congresso, fui dar uma palestra no congresso na Bahia, né? Sobre direito médico, e foi bem interessante. E o Marcelo Costa me ligou, falou, Ana, eu queria fazer um convite para você. Eu falei, uai, o que será que ele quer, né? Aí ele falou, queria ver se você não vai ser minha vice-presidente. E naquela hora, a minha cabeça falou, bom, se eu for conselheiro, o Silvio diz que dá muito trabalho, mas vice-presidente tem o presidente, nunca dá muito trabalho, Parece ser mais fácil. Aceito. Aquela vista linda, aquele sol maravilhoso, aceitei ser vice-presidente. Estava inspirada. E assumi, em 1 mês ele precisou sair, eu assumi como presidente. Poxa vida. Ele saiu, né? Que bom. Aí ali a gente foi pegando gosto, enfim, depois a minha candidatura, e que foi muito importante, porque muitas mulheres se fortaleceram. E veio também essa possibilidade do Conselho Federal, quando a gente precisava de uma mulher como titular, né? E essa vaga para o interior. Então o Molina me ligou. Eu estava, daí já foi na época da pandemia, eu estava dando uma aula, no intervalo de aula, eu falei, Molina, estou dando aula. No intervalo ele me ligou e falou, Ana, a gente precisa do seu nome. E aí vem aquela questão que eu te falei, é o servir, é você se colocar à disposição.
Se eles precisavam do meu nome e eu precisava, como mulher, mostrar que nós somos fortes, eu não posso desistir, eu falei o sim, aceitei. E me lembro que quando eu falei, fui lá depois, falei pro meu marido, olha, eu falei que eu ia ficar no Conselho Estadual, mas eu aceitei a função de conselheira federal em Brasília. Ele deu risada, né? Você não tem jeito mesmo. Mas, enfim. Então, são esses desafios que vão, assim, aparecendo na vida da gente e você vai, né? Ou você pega, ou se não, você deixa passar. E quando você, principalmente, é professora, no meu caso, mãe e agora avó de né, mulheres, né? Eu penso que eu quero que a minha neta tenha essa igualdade, mesmo que a gente seja maioria daqui a alguns anos, mas que ela saiba respeitar tanto o homem quanto a mulher, que ela tenha essa igualdade. E isso é importante nos escritórios, porque não adianta a gente bater no peito e falar eu sou mulher e defender causa sem você também respeitar o teu colega. Você, da mesma forma que eu quero respeito, eu também tenho que respeitar. É assim que eu penso. Tá? Professor, estava tocando um ponto aí, voltando um pouquinho do que a gente falou, a normalidade dentro do Tribunal de Justiça do Paraná, imagino que da maioria, era, de algum tempo atrás, nós termos os 5 componentes somente homens, né? Homens. E eu participei do julgamento que eram 5 mulheres agora. Olha que interessante. Foi a primeira vez que eu vi isso, e assim, de uma qualidade, de inclusive assim, de uma humildade de reconhecer, pedir vista quando viu que o advogado sustentou bem. Eu fiquei assim, muito orgulhoso de ver aquilo. Eu vou entrar no assunto que a senhora falou, e alguns momentos de ser mãe. Eu vou fazer um contraponto com o tênis aqui, né, com o esporte que eu sou apaixonado. Nós tivemos agora recentemente o caso de uma tenista chamada Belinda Bencic. Ela é uma suíça, ela era número 13, 14 do mundo e ela abandonou o tênis para ser mãe. E ela voltou e é a primeira tenista da história que ganhou um torneio importante depois de ser mãe. Ela não era a número 1 do mundo. E tivemos número 1 do mundo como Serena Williams, tivemos Angelique Kerber, Carolina Wozniacki, que abandonaram o tênis para ser mãe e voltaram e não conseguiram chegar no mesmo nível. E agora temos um caso assim, paradigmático. Tanto é que a número 1 do mundo hoje, que é a Sabalenka, falou, ela ganhou em nome de todas nós. E o tênis você não tem, digamos assim, uma licença, você não tem como é que eu vou dizer assim, um momento em que você sai e volta e está tudo certo, porque você ficou 10, 15 meses fora, sem treinar, e todo mundo treinando em alto nível, e ela voltou e conseguiu provar isso, né? E a pergunta que eu ia fazer era, a professora vivenciou isso enquanto advogada, e algum conselho que dá, porque para fins até para os outros escritórios, de alguma política, nós temos eu conheço uma história aqui de Maringá, que são 3 mulheres, e 2 têm a mesma idade, as 2 ficaram grávidas juntas. E um problema que foi causado ali foi muito complicado no ponto de vista que o fardo, né? Se a gente tem uma forma de lidar com isso melhor. Então, você vê, isso já entrou no estatuto, nas prerrogativas da advogada, né? Advogada gestante. Porque, veja bem, nós tivemos um caso que foi hoje que é da ministra, né? Ela estava grávida e quando ela foi fazer uma sustentação oral e não deram a vez para ela, e ela estava já com uma gestação avançada, não era a termo, né, mas estava lá com suas 36 semanas, e ela ficou, acho que era no CNJ que ela ia fazer uma sustentação, agora eu não vou me lembrar, e aí várias pessoas falaram, olha, vem no meu lugar, vem falar primeiro, e o ministro falou, não, você vai na sua vez, ninguém vai passar a tua vez, você senta aqui e espera. E ela ficou na defesa do cliente dela, porque ela não poderia prejudicar, mesmo não passando bem, mesmo tendo todas as suas dificuldades, ela foi, esperou não sei quantas horas, mais de 6 horas em pé, ali naquele calor, depois, né, deram um espaço para ela sentar, mas mesmo assim, barriguda, né, na defesa do cliente. Fez a sustentação, ela saiu dali, ela foi direto para o hospital e ela teve a filha prematura, né? E nós temos, então, a partir disso, uma batalha dentro da OAB para mudar o nosso estatuto para que passasse a gestante ter o direito à prioridade de sustentação, ter o direito à licença maternidade, à
suspensão dos prazos, tá? Porque não adianta, mas eu vou chamar outra pessoa, não, o cliente confia em mim. E é uma causa que depende de mim e eu dependo dela financeiramente. Nem sempre eu vou poder contratar uma pessoa, não posso jogar para o cliente esse ônus de ter que pagar outro advogado porque eu vou ser mãe, né? Então, o juiz, o judiciário tem que entender. E não vai ser um mês dentro de um processo que vai atrapalhar todo o processo, porque a gente sabe que, na verdade, não são os advogados que vão dar a demora do processo. Sim. Então, o nosso estatuto hoje, ele... Júlia Matos, né? Ele mudou por conta dessa legislação, ele acrescentou esse artigo para que a mulher, então a advogada, e isso é importante que todas as advogadas saibam, se elas estiverem nesse período de pré-parto, nesse período de gestação, ela tem prioridade de sustentação. Ela tem o direito de pedir a suspensão de uma audiência, se for cair naquele período de parto. E uma coisa que eu acho bem bacana no Tribunal de Justiça do Paraná, tá? Pelo menos a maioria dos casos, eu não vou lembrar de nenhum que não tenha respeitado isso, mas a sua grande maioria respeita muito esse direito da mulher. Da mulher gestante. Não acontecia isso na minha época, né? Na minha época, assim, ou você ia. Ou você colocava outra pessoa. Não tinha opção de se pedir, olha, né, excelência, eu vou ter neném a semana que vem. Dá para adiar essa audiência? E parece tão básico. Tão básico, né? Mas hoje trata um absurdo, né? Isso. Esse tipo de situação. Então, assim, é importante que a advogada, ela conheça o estatuto, principalmente essa parte que fala da prerrogativa da mulher advogada, né, que é um direito dela, que como gestante, né, ter a prioridade e pedir a suspensão do processo enquanto ela estiver ali nessa fase de pós-parto. Bom, professora, aproveitando um pouquinho do seu conhecimento, e eu faço as palavras do Rafa as minhas, eu fico muito honrada de poder conversar contigo aqui hoje. Você foi uma das professoras que mais me inspirou, inclusive, a seguir a carreira acadêmica e depois, posteriormente, estudar sobre direito da família e direito das sucessões. E gostaria de conversar um pouquinho sobre um tema que é um tema bastante atual, que tem sido muito debatido dentro do direito civil, dentro do direito das famílias e sucessões, que é sobre a reforma do Código Civil e que, de certa forma, guarda bastante relação com isso que a gente tem conversado aqui, sobre esses direitos que foram sendo conquistados pelas mulheres ao longo do tempo e como isso também remodulou as relações familiares, de forma que hoje se clama por uma maior autonomia privada dentro das famílias, dentro dos casamentos, dos relacionamentos de união estável, e isso veio, de certa forma, ali, ainda de forma tímida, mas veio nesse projeto de reforma do Código Civil. Então, eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho sobre isso, se você também teve essa impressão de que há uma tentativa ali de ampliação dessas liberdades dentro do direito das famílias, e a sua relação com essa questão da igualdade de gênero e como a mulher tem se tornado cada vez mais protagonista na sociedade e também, principalmente, dentro das suas relações pessoais. Né? Então, Mariana, também fico muito feliz, né, de poder ter inspirado aqui e assim, direito de família é apaixonante, né? Muito. Então, você começa a estudar e a gente se envolve, né, com aquilo. E principalmente porque a gente se envolve com a luta, né, dessa questão tanto da paridade de gênero, a gente se envolve com a luta da minoria, né? É importante o respeito, né? Ou seja, a dignidade da pessoa humana, né? É aqui dentro, é no seio da família que a gente vai poder desenvolver, né? E essa área que ou seja, essa pessoa, né? Que ela cresça com dignidade. E é no seio da família. Não adianta, não vai ser lá dentro do direito, vai ser no seio da família. O direito ele vai ter que dar o apoio para que respeitar e para que proteger que as pessoas cresçam com dignidade. E penso como você, o código, com essa reforma, com todas as propostas que foram feitas e estudadas, elas buscam realmente trazer maior autonomia, menor interferência do Estado. Sim. Tá? Então,
Eu sempre defendi isso muito nas minhas aulas, né? Que a gente tem que olhar, a pessoa sabe aquilo que é bom para ela, aquilo que ela pode fazer, até onde ela pode ir. Por que o Estado tem que limitar a minha decisão de qual é o meu regime de bens? De como que eu quero desenvolver meu patrimônio? E é outra coisa também, né, Mariana? Vamos lá, casamos no regime de comunhão parcial ou no regime de separação. De repente eu vou fazer. Não era bem o que eu queria. Não vou mudar o meu regime, mas eu vou criar uma sociedade empresarial e vou conseguir alterar aquilo que está no código. Tá? Então eu vou trazer outras alternativas. Mas por que eu não posso usar, então, o pacto antinupcial para que numa conversa madura com o futuro cônjuge, né, não resolvam ali a sua questão patrimonial? Então, é lógico que a gente pensa que esse pacto ele é extremamente importante, principalmente para jovens, né, que trabalham, que estão inseridos no mercado de trabalho e que vão ter um dia ganhar o seu dinheiro e que saibam que o que sustenta um casamento é o amor. Sim. Então, o patrimônio, ele vai ajudar, mas ele não pode ser o motivo da discórdia. E uma das coisas que a gente vê é casar, muitas pessoas hoje que casam e que buscam, vou casar no regime de comunhão universal, ou seja, o que é meu é teu, a gente se ama, nós vamos casar pro resto da vida, nunca vamos separar, nunca vai acontecer nada. E de repente, um começa a ganhar mais que o outro, ou vem uma herança, ou vem não sei o quê, e aquilo passa a ser um momento de atrito. Sim. E o amor fica de lado. E aí, aquilo que seria união, né, vira dissolução. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu penso que a decisão de um casamento, ela deve, ou mesmo de uma convivência, principalmente onde eu tenho a intenção de formar uma família com filhos, ela tem que ser muito séria e muito responsável. E é importante que os dois sentem e conversem sobre aquilo, tenham um aconselhamento sobre aquilo que é importante para eles e como é a vida deles. E não simplesmente vou chegar no cartório, alguém que vai lá, que mal sabe, conhece direito, vira e fala, tem 4 regimes de bens, você pode escolher. Comunhão universal, separação obrigatória não serve para vocês não têm mais 70, enfim, né? E a pessoa não entende nada, mas qual que é o normal? É parcial. Tá, então vai parcial. Mas não sabe o que está por trás disso. Sim, e no desenrolar da relação, isso se torna muito importante. Muito importante. E principalmente, eu vejo, nos momentos de rompimento, eventualmente, desse vínculo conjugal. Porque se as questões já estão decididas, e elas foram decididas com calma, e nesse lugar de afeto que existe no momento pré-casamento ou pré-união estável, posteriormente a chance de uma resolução é muito maior. E eu acho que a reforma olha para isso, assim também como concordo. olha com mais carinho também para as questões sucessórias. Porque um tema muito polêmico, eu e o Rafael, a gente conversa bastante sobre isso, que é o tema da questão de como funciona a sucessão do cônjuge, do companheiro no nosso sistema hoje. E há uma figura que se chama de supercônjuge, né? Porque o cônjuge ele tem inúmeros direitos e hoje também o companheiro, por força da equiparação em termos de direito sucessório. E a reforma vem mitigar um pouco desses direitos, conferindo às partes mais autonomia. Nesse mesmo sistema de quando a gente olha para o direito da família, de também olhar para o direito sucessório, permitindo aí sim um planejamento sucessório mais adequado. E, inclusive, aí eu penso também com essas questões que se relacionam com a saúde, né? De como é importante a gente falar também do evento morte, pensando num futuro após a morte, e nesse momento pré-morte, de às vezes uma decisão importante precisa ser tomada. Um testamento vital. Exatamente. Quem que vai responder por você. E dentro dessa questão do sucessório, vamos lá, na história, né? Por que mudou? Por que nós chegamos a esse projeto? Que agora já não é mais projeto, mas enfim. O que mudou nisso?
que era pré-projeto, agora é projeto, a evolução da jurisprudência. Sim. Isso o IBDFAN, né, ele é fantástico, né? Então muitas questões foram discutidas buscando essa igualdade. E eu me lembro que alguns autores, inclusive o Carralho Filho, ele já falava muito sobre isso, da questão contratual dentro do casamento. E ele dizia, no seu livro, que esse livro isso não estava nem no começo do 2002 lá, né, do Código Novo, mas ele já falava dessa importância do casal que não está casado, mas vive uma união estável, que na época nem era reconhecida, poder disciplinar aquilo que eles queriam. Sim. Em termos patrimoniais, através de um contrato ou de um pacto, né? Se não era casado, não era pacto, mas enfim, essas discussões doutrinárias, mas de um contrato. Sim. Estabelecendo, então, aquilo que você quer. E quando a gente tenta trazer uma equiparação do casamento à união estável, eu engesso a união estável. Também temos que olhar por esse lado. Engesso em todos os sentidos. Aí a pergunta é, será que eu busquei uma união estável porque eu quero ter maior autonomia e liberdade dentro do casamento? Não estou falando questão sexual, estou querendo falar questão de desenvolvimento patrimonial, tá? Maior autonomia, e por isso eu não quero ficar engessada nos 4 regimes de bens? Ou será que é por comodidade? Né? Não vou casar porque eu não quero, porque eu não quero o Estado me interferindo. Mas quando eu equiparo, sem trazer as suas diferenças, eu engesso a união estável. E é isso que o IBDFAN é contra. Sim. Tá? E eu concordo. Tá? Porque é uma oportunidade aqui, né, por enquanto, né, de também trabalhar de uma forma que eu possa fazer um contrato entre os dois, estabelecendo as diferenças. E eu tenho a impressão também, professora, não sei se você também teve essa impressão, de que no projeto de reforma, nós até discutimos isso internamente no escritório, porque nós temos estudado a reforma do Código Civil. O Código parece que, nesse projeto, ele dá mais importância para a união estável contratualizada, como se fosse um status a mais, digamos assim, do que a união estável situação de fato, que é a própria natureza jurídica da união estável. E isso pode trazer também um apanhado de problemas, porque há um desvirtuamento, me parece mesmo, do Instituto da União Estável, que por si só se configura por uma situação de fato ali e que, de certa forma, não é um instrumento contratual que vai configurar ou desconfigurar a união estável. Eu acho que isso é muito importante mesmo. E aí a gente parte também de um pressuposto que eu vejo, é que nós estamos falando, e quando a gente está estudando, nós estamos pensando de famílias mais esclarecidas. E isso é um cuidado que nós temos que ter. Porque, veja bem, quando uma pessoa me pergunta qual é o melhor regime de bens para casar, depende. E aí vem uma questão importante, que eu acho que isso tem que mudar, e isso que as pessoas têm que começar a amadurecer, que vem onde eu falei da responsabilidade do casamento. Vai casar? Você não vai no médico ver se está tudo bem? Você não vai comprar a sua roupa, sei lá, seu casamento e tal? Vai no advogado. Sim. Conversa. E não é só chegar uma conversa de meia hora. O advogado ou a advogada que foi consultada, ele tem que mostrar e entender as peculiaridades do casal, para fazer o melhor aconselhamento. E aí vem uma situação que eu acho importante, que a gente estava falando da gestação da mulher. Vamos pensar uma advogada que, sei lá, né, solo, que está ali no escritório, que é dela. Então ela está começando uma carreira e ela para ter filho, e nesse momento, quem é que vai bancar a casa? Pois é. Então, se eu escolho um regime de separação convencional, eu tenho que ter uma cláusula, e isso às vezes as pessoas não se atentam, de que nesse momento que a advogada ela diminui o ganho, o trabalho dela para ela se dedicar à família, tem que ter uma forma de compensação. Por isso a importância do pacto. E aí é que falei a importância do advogado na orientação. Com certeza. Eu ia fazer uma pergunta, não sei se eu estou indo muito longe, talvez. Me chamou muita atenção a separação do Tom Brady e da Gisele Bündchen. Eles simplesmente assinaram um papel que já estava pronto quando eles casaram. Exatamente isso. Não teve qualquer discussão. Será que nós vamos chegar a esse ponto da autonomia privada, do pacto antinupcial ser tão
ser tão importante, porque duas situações surgem daí. Primeiramente, como a professora falou, um aconselhamento com o advogado antes traz uma segurança jurídica, porque todo mundo já sabe o que vai acontecer. E eu estou eliminando o tempo do judiciário. Exato. Né? Será que nós chegaremos nisso? Porque eu estou falando procurando advogado. Eu procurei uma advogada quando fui fazer meu pacto antinupcial para casar, que está aqui do meu lado. E nós lidamos com muitas situações em que a jurisprudência não se define sobre o que pode acontecer. Então, que situações que você não tem como colocar no pacto. Porque nós temos limitações. Que nós temos direito. limitações. Essas limitações, a professora acha que vai ser um caminho para se tolher, para se tirar? Eu penso, Rafael, que nós temos que superar essas questões todas que impedem essa autonomia da vontade. Tá? E por isso a importância desse aconselhamento. Né? E a importância do advogado especialista em família. E tem uma coisa interessante também, a questão de sociedade hoje, né? Era muito normal as pessoas casarem começando a vida. Isso. Né? Hoje se casam... Uma vida já mais consolidada. Uma vida já mais consolidada, com tempo, com patrimônio já iniciado, ou eventualmente até já uma segunda união. Também famílias recompostas. E com filhos já... Se não tiver essa autonomia e esse aconselhamento, eu penso que nós vai trazer mais problema. Exatamente. E você falou uma coisa assim, um dos grandes problemas que nós temos no divórcio é a destruição da família. Então, se eu tenho um divórcio que por questões patrimoniais ele se transforma em litígio, não é só o casal ali que está perdendo. Eu estou destruindo os filhos. Tá? Porque ao invés da gente, aquele respeito, ainda que não exista mais o amor, mas existe ainda o respeito pelo outro, que é o pai ou que é a mãe dos seus filhos, isso acaba. E quando isso acaba, só vem à tona o ódio. É uma alienação parental judicial. E aí o que está favorecendo isso? A falta da gente estar permitindo que os dois tenham essa maturidade, esse aconselhamento para tomar as decisões no momento do casamento. Antes do conflito. Isso. E já que hoje a gente sabe que são as exceções é o casamento de muito jovem. Sim, né? sim. A grande maioria já casa com, assim, sabendo, né, um pouquinho mais de conhecimento, já tem uma faculdade. Nós estamos falando de pessoas aqui mais instruídas, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que olhar caso a caso. Não tem família uma igual à outra. Então, você tem que olhar qual é a característica desse casal. Será que essa mulher, ela vai ser uma mulher que ela vai trabalhar ou pela profissão do marido ela vai ser dona de casa? Será que se ela for dona de casa, o regime de separação é melhor para ela? Não vai ser. Porque ela vai se dedicar à família e se por acaso acontecer alguma coisa, ela não leva nada. Então, isso tudo é um momento de amadurecimento que a gente tem que ter esse olhar atento. E a sociedade evoluiu. Então, não tem como a gente tratar de forma igual era em 2016, em 1916, em 2002, né? Mudou muito, muito. E eu acho que isso a gente tem que trazer essa liberdade para que a gente valorize a família e não deixar que os filhos sofram por conta da briga do casal. Com certeza. E aparelhar as pessoas de conhecimento para tomar essas decisões que são tão importantes. Né? Eu penso que é isso. E a advocacia está aí para isso, né? Ter os especialistas como você, que está estudando, que se dedica, que está, por exemplo, apto a fazer esse aconselhamento. Né? Isso tudo é importante para que realmente a pessoa tome uma decisão segura. Quando você toma uma decisão segura, meu filho, o casamento vai embora. Eu fiz 35 anos de casado. Olha só. Domingo. Domingo passado. É isso aí. Puder aprender aqui, o pessoal que está nos assistindo, alguns conselhos da professora se aconselhe com o advogado antes, estude bem o que você vai fazer e principalmente tenha amor na família, né? Exato. É isso aí. Tem mais alguma coisa, Mari? Não, acho que encerramos. Professora, eu queria só perguntar um último, nada jurídico agora. Professora, tem algum objetivo na vida, pessoal, profissional, um sonho para se realizar?
Olha, eu vou falar uma boa pergunta, né? Mais esse lado assim. Você falou da tenista, assim, alguma coisa que aconteceu na minha vida foi ser avó. Né? Então, esse fato de quando eu me deparei com a possibilidade, né? ou sendo avó, dessa necessidade que eu tenho de ver minha neta crescer, ter saúde e ter, assim, dar esse amor a ela, tá? Então, eu deixei algumas coisas que para mim eram extremamente... faziam parte da minha vida e que também me consumia, e eu me dedicava muito mais ao trabalho do que a mim ou a família, né? Lógico que sempre me dediquei muito à família, mas eu falei, agora está na hora de eu botar o pé no freio. Então, o meu sonho realmente é um sonho de família, é um sonho de ter a minha casa, fazer da minha casa, do meu lar, um lugar de amor e afeto. É um lugar de respeito, um lugar ali onde meus filhos, os meus netos podem crescer e ser a casa da avó. Então, você veja que meu sonho é um sonho alcançável. Muito alcançável. E aí, para isso, a gente muito bonito. E a gente está construindo, também vem dentro dessa coisa, meu marido viu esse meu sonho de ter, porque eu cresci, meus pais tinham uma casa, esse amor, almoço de domingo, aquela delícia de família reunida. E nós hoje estamos construindo uma chácara, né, uma casa numa chácara, para que a gente possa realmente ter ali a casa da família, a casa que vai ser de todo mundo, a casa onde os netos possam crescer, possam ficar, e que eu quero, e eu sonho que com isso eu possa ajudar os meus filhos, genro, nora, a mostrar a importância do respeito e para que esses meus netos cresçam com saúde, respeito, dignidade e tenham o seu caminho aberto para fazer aquilo que eles querem, né? Então, esse é meu sonho. Professora, que conselho, que exemplo, tanto de trajetória quanto essa, digamos, objetivo final de vida. Nós agradecemos muito, mas muito mesmo, a presença da professora aqui. Desejamos que esses sonhos se realizem da forma mais amorosa possível. E pessoal que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência aí. Nos vemos no próximo. Obrigada, gente. Professora. Muito obrigada. Fiquei feliz de estar aqui.